Olá, irmãos e irmãs que acompanham a página Orações e Canções e a página do Santuário de São Geraldo. Eu sou Iago e hoje, nesta segunda-feira, 1º de agosto de 2022, eu convido a cada um de vocês a vir comigo para meditar um pouco o Evangelho do dia de hoje. Hoje, dia 1º de agosto, nós celebramos a festa de Santo Afonso, fundador dos missionários redentoristas. Que a paz de Jesus e o amor de Maria Santíssima estejam com cada um de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus respondeu: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, neste evangelho que nós acabamos de ouvir, no dia de hoje, nós podemos tirar várias lições para a nossa vida. No início do Evangelho, nós percebemos que Jesus, ele queria se retirar, ele queria ir a um lugar afastado, a um lugar deserto, em que não havia muita gente, para que ele pudesse meditar um pouco, para que ele pudesse aliviar um pouco de sua dor, depois que soube da morte de João Batista. E a partir disso, as pessoas que souberam que Jesus estava indo para este lugar foram atrás dele, na intenção de ter um momento com ele, de poder escutar um pouco o que o Mestre teria a falar. Com isso, nós percebemos que em nossa vida, muitas vezes nós fazemos planos, nós nos preparamos para fazer determinada atividade, nós planejamos durante um bom tempo, por exemplo, uma viagem, visitar algum parente nosso, e de última hora nós somos surpreendidos. Algumas coisas acontecem que nós temos que mudar de plano de última hora. E com Jesus nós aprendemos a lidar com esses momentos em que nós temos que mudar de planos. Nós aprendemos que isso é algo que pode acontecer, que vai acontecer em nossa vida e que nós temos que sempre manter a calma e manter aquele sentimento de serviço ao Reino. E
neste serviço ao reino em que nós somos convidados, nós percebemos como a compaixão tem um papel importantíssimo. Jesus, em sua mudança de plano, ele teve compaixão daquele povo, ele curou os que estavam doentes. E nós somos convidados a ter compaixão por aquelas pessoas que passam necessidade, por aquelas pessoas que não têm o que comer. Assim como Jesus teve compaixão daquele povo, curou os doentes, distribuiu pães e peixes, nós somos convidados a fazer esse gesto de ir ao encontro daqueles que mais necessitam. Jesus, nós vemos neste Evangelho que é aquela pessoa que sacia a fome do seu povo. Jesus, ele é o pão vivo. Jesus, durante as missas, nós temos este contato com o pão vivo, que é o corpo de Jesus presente na Sagrada Eucaristia. E Jesus é aquela pessoa que sacia a nossa fome espiritual. Com isso, nós buscamos saciarmos em Jesus para que nós possamos também saciar aqueles que passam por necessidades. E, além disso, nós vemos que o gesto que Jesus aparentemente iria fazer era um gesto muito simples. Eram apenas 5 pães e 2 peixes. O que é 5 pães e 2 peixes? São coisas muito pequenas para aquela multidão que, segundo o Evangelho, era de mais ou menos 5.000 homens. Era algo muito pequeno. Não era possível apenas aquilo ser suficiente para saciar a fome de todo mundo. Mas nós vemos que Jesus, ele conseguiu fazer com que aqueles pequenos objetos, aqueles pequenos alimentos, fossem suficientes para saciar a fome de todos. Nisso se reflete em nossa vida naqueles momentos em que nós temos gestos de ir ao encontro do próximo, que nós pensamos, nossa, isso aqui que eu vou fazer, eu não vou fazer isso daqui porque é algo muito pequeno, não vai ter muita relevância, não vai mudar muita coisa. Mas se nós fizermos aquele gesto com humildade, com fé, esse gesto vai ter muito mais poder do que a gente imagina. Ele vai chegar a mais corações. Se nós ajudamos uma pessoa, aquela pessoa, ela se sentirá gratificada. E para retribuir aquela gratidão, ela vai ao encontro de outra pessoa e também vai ajudar esta pessoa. Então, nosso gesto, às vezes muito pequeno, pode ser algo que muda a vida de uma ou de mais pessoas. Com fé, os nossos gestos, eles se tornam grandes, eles se tornam muito maiores do que a gente consegue imaginar. Porque Jesus, ele sempre está conosco. Ele, durante esses gestos, ele nos ajuda. Ele vai nos direcionando para que nós façamos algo que seja de agrado a Ele. Se nós seguirmos o que Jesus pede, todos os seus ensinamentos, nós com certeza teremos a nossa alegria verdadeira. Porque diante de Jesus, todos têm oportunidade. Aqueles 5.000 homens, todos tiveram a sua oportunidade de ser saciado. Então nós, em nossa individualidade, nós também temos esta oportunidade de sermos saciados
pelo poder de Deus. E que neste dia de Santo Afonso nós possamos pedir a Ele a sua intercessão, para que nós tenhamos cada vez mais compaixão por aqueles que necessitam, assim como Ele também teve compaixão daqueles que necessitavam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado, irmão e irmã, que acompanhou este momento de meditação comigo, e te encontro amanhã. Que Deus os abençoe.